Eu quero saudar com a paz do Senhor a todos os irmãos e amigos. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da lição deste domingo, dia 2 de dezembro, que tem por título O Perigo da Indiferença Espiritual. Para você que não é evangélico, nós falamos da lição bíblica, as parábolas de Jesus, que é o nosso tema deste trimestre, que está terminando agora em dezembro, nosso quarto trimestre, das lições bíblicas dominicais da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Se você dispor de tempo e puder nos dar a honra da sua visita, todos os domingos, a partir das 8 horas da manhã, nós temos escola bíblica dominical em nossas congregações das Assembleias de Deus. Pois bem, o perigo da indiferença espiritual é o título da lição que vamos estudar neste domingo, 2 de dezembro. E o texto áureo da lição, ela já nos dá e já nos chama muito a atenção para um grande despertamento, principalmente para aqueles que dizem que é muito fácil seguir a Jesus, é muito fácil ser crente na pessoa bendita de Jesus. Olhe só o que diz o próprio Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E aí, está fazendo o que ele manda? Será que eu estou fazendo o que ele manda? Porque somente assim seremos amigos de Jesus. Não é muito fácil, né? Mas pela graça e misericórdia de Deus, nós vamos a cada dia nos aperfeiçoando pela sua misericórdia e com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Na verdade prática diz o seguinte: as palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam. Somente o texto áureo desta lição e a verdade prática daria para nós conversarmos e falarmos a respeito deste assunto durante horas. Porque primeiro, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, disse o texto áureo, o próprio Jesus. Depois a verdade prática, que é uma verdade que deve ser praticada. As palavras dos filhos de Deus devem condizer com aquilo que eles praticam. Será que eu estou praticando exatamente como eu prego nos púlpitos, nas igrejas ou no dia a dia em qualquer lugar? Hein? Vamos fazer uma autoanálise. A leitura bíblica em classe, ela traz um momento, uma parábola, uma das menores parábolas, e que inclusive esta parábola só se encontra escrita no livro de Mateus, no Evangelho conforme escreveu Mateus, quando Jesus, ele diz assim lá em Mateus no capítulo 21, 28 a 32 os versículos: mas que parece, um homem tinha 2 filhos e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele porém respondendo disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. E aí nós temos uma lição com vários tópicos e comentários do nosso comentarista que trazem uma edificação espiritual nessa lição, a qual eu conclamo a você para estudar. Compareça à Escola Bíblica Dominical e, se não assim o puder, mas tire algum tempo do seu tempo em casa e procure estudar essa lição, porque ela tem ensinamentos de uma riqueza enorme para o elevo espiritual de cada um de nós. Vemos aí esta parábola onde Jesus conta para aqueles homens que queriam, na verdade, era apertar, entre aspas, o mestre. Quando ele conta essa parábola dos 2 filhos, em que o pai, tendo uma vinha e chama os 2 para trabalhar, o primeiro diz de cara: não quero, mas depois arrepende-se e vai. O segundo diz de cara também: eu vou, Senhor, e acaba não indo. E qual dos 2 fez a vontade de Deus? Assim são nos nossos dias. A nossa lição traz um ensinamento maravilhoso em que nós vemos quantas pessoas que falam tanto, que dizem tanto,
que se acham tanto e, na verdade, no fundo, eles são daquele tipo do qual Jesus disse: não vos conheço, apartai-vos de mim. Você sabia o que credencia a salvação de cada um de nós? Não é aquilo que nós pensamos que estamos fazendo e que vai nos credenciar. Por exemplo, se alguém ora por alguém e esta pessoa é curada, o mérito não é desta pessoa. Se uma pessoa prega e várias pessoas aceitam a Jesus e mudam a sua trajetória de vida, porque converter é isso, é uma mudança radical de vida, é estar indo em uma direção e converter, fazer o retorno de vida, começar uma nova vida e deixar aquele caminho mau que ela ia. Isso não é mérito daquele que se acha: eu preguei e várias pessoas aceitaram, ou uma pessoa, ou duas ou três. Não. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Apenas nós somos os instrumentos usados por Ele. E a lição nos traz palavras, como diz aqui: eles estão nos grupos de religiosos que nada fazem além de pronunciar palavras bonitas, porém descompromissadas. É o que mais nós temos. Está na lição. Palavras bonitas, mas descompromissados. Tem pessoas que estudam psicologia, tem pessoas que estudam outros níveis de formaturas para terem uma dicção, terem uma facilidade de assim manipularem as pessoas e essas pessoas leigas pensarem que realmente aquela pessoa é um praticante excepcional, um exemplo a ser seguido. E depois nós vemos, como no caso do filho que disse ao pai: eu vou, e não foi. Mas o outro, o primeiro, que disse que não ia, acabou indo. Por isso, porém, como vimos anteriormente, o verdadeiro arrependimento conduz à mudança de atitude. Esta lição nos traz isso. E uma das coisas que me chamou a atenção nessa lição é esta: porém, como vimos anteriormente, o verdadeiro arrependimento conduz a uma mudança de atitude. Como é que conhecemos se alguém realmente se arrependeu? É quando nós vemos que ela mudou realmente de atitude. Porque aquele arrependimento por emoção, porque muita gente está gritando ao seu ouvido e você se emociona e você até chora e você se rende, mas dentro do seu coração houve um verdadeiro arrependimento? Se houve, você vai mudar de vida, você vai tomar um novo destino, você vai fazer o que eu disse já várias vezes na igreja: praticar uma coisa que eu tento praticar a cada dia mais: renúncia. E o que é renúncia? É você deixar aquilo que você mais gosta. Tem coisas que o ser humano gosta, que eu gosto, porque se eu disser que deixei de gostar, eu estou sendo mentiroso. Mas por que eu não pratico mais? Porque eu quero renúncia. Porque a Bíblia diz: aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Então, perder a vida é neste sentido. Coisas que para a nossa carne material é excelente, maravilhosa, é bom demais. Mas o final, como diz a Bíblia, o final do caminho que para o homem parece bom é a morte. Então é renúncia. Aquele filho disse: não vou, mas depois analisou e acabou indo. E eu quero deixar também um outro detalhe aqui da lição. O caminho é arrepender-se, demonstrando isso com a consequente mudança de atitude em direção e obediência a Deus. Esse é o comentário final. Portanto, meus amigos, eu quero convidar você para, neste domingo, estar conosco em uma das escolas bíblicas dominical. Aqui na cidade de Itabaianinha, nós temos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que fica ali na Rua Jeru 283. Você é o nosso convidado a partir das 8 horas da manhã. Vários irmãos se reúnem, classes são separadas, as classes das senhoras, das crianças, dos adultos, dos jovens, enfim. E aí cada um de nós vamos juntos aprendermos. É uma escola, é um bate-papo, é uma troca de informações, porque o professor principal
chega primeiro do que todos nós. Chama-se o Espírito Santo de Deus. Eu convido você para que possamos estar juntos mais uma vez nesta lição de uma importância infinita com o tema o perigo da indiferença espiritual. Muitos dizem que vão fazer a obra, mas só de boca. Outros até nem parece. Sabe aquela pessoa que não canta, que não prega, que fica lá no cantinho dele e que muita gente até pensa que ele não tem utilidade nenhuma? Engana-se redondamente. Muitas vezes é aquela pessoa que nas madrugadas se levanta para orar, que clama a Deus pelo seu pastor, pela sua igreja, pelos seus irmãos. E muitas vezes não parece ser, mas tem o outro lado da moeda. Ele está em conexão direta com o Pai. Que Deus te abençoe. Este foi um pequeno resumo da lição O Perigo da Indiferença Espiritual, que vamos estudar neste domingo, dia 2 de dezembro, em todas as igrejas e templos da Assembleia de Deus. Eu termino com o texto áureo, palavras de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E aí, somos amigos de Jesus? Que Deus te abençoe. Até uma outra próxima oportunidade, querendo Deus. Um abraço desse amigo e irmão Edson Santos.